Eu preparei um pronunciamento no dia de hoje, inspirado na primeira encíclica redigida pelo grande Papa Francisco. Senhora Presidente, em junho deste ano foi divulgada a primeira encíclica redigida exclusivamente pelo Papa Francisco, já que a publicada em junho de 2013 havia sido iniciada por seu antecessor, Bento XVI, demonstrando sua extraordinária sensibilidade, sua acurada percepção quanto aos temas de maior relevância no momento histórico que vivemos. O Papa Francisco dedicou o texto à questão que representa o maior desafio enfrentado pela humanidade desde o início da era industrial, ou seja, a crise ambiental. A nova encíclica foi denominada Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. A expressão latina significa louvado seja, e foi tomada de empréstimo do Cântico das Criaturas, a belíssima oração escrita por São Francisco de Assis em 1224, que reconhece a terra como mãe acolhedora e como irmã, com a qual partilhamos a existência. De sua leitura ficou claro que a nova encíclica tem tudo para se tornar uma das realizações mais importantes da era moderna. De grande qualidade e profundidade, o texto é escrito de forma que qualquer pessoa consegue ler e acompanhar o raciocínio. Nele, a humanidade é chamada a cumprir seu dever moral de proteger o planeta Terra, o meio ambiente, o ecossistema, porque esse é a nossa causa comum e é a nossa casa. Antes da sua publicação, Laudato Si era objeto de um nível de expectativa e ansiedade em comum, haja vista ser a primeira vez que o documento mais importante, elaborado pelo líder Francisco, se dedica com exclusividade à temática do meio ambiente e das mudanças climáticas, que tem me preocupado muito, senhora Presidenta, mas vejo com alegria que partidos da Europa, vinculado a essa questão do meio ambiente, estão vinculando meio ambiente e as cláusulas sociais. O senador Álvaro Dias falava antes com Vossa Excelência, e nós lembrávamos que há um avanço muito grande e uma ligação muito forte entre o meio ambiente e as cláusulas sociais. Se Vossa Excelência quiser fazer uma parte, antes que eu mude. Senador Paulo Paim, creio que este é um tema fundamental. Se nós desejamos a modernidade do nosso país, devemos trabalhar para compatibilizar os interesses do progresso econômico com a inadiável, imprescindível necessidade de preservação ambiental. Eu creio que temos exemplos no país de compatibilização entre desenvolvimento e preservação ambiental. É a política de sustentabilidade que se busca para progredir sem depredar o meio ambiente. Há ações que são preservacionistas e impulsionam o desenvolvimento. E obviamente, Vossa Excelência, que tem essa preocupação focada sempre no social, sabe que há possibilidade, sim, de estabelecer essa compatibilidade entre progresso, preservação ambiental e exercício da função social em qualquer atividade de natureza econômica. Os cumprimentos a Vossa Excelência, obviamente, buscar inspiração no Papa, que afirmou no Rio de Janeiro, é bom lembrar sempre uma frase histórica, exatamente em função das circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil. O Papa, aos jovens do Rio de Janeiro, afirmou: já nos roubaram tanto,
Já nos roubaram muito. Não permitam que nos roubem os nossos sonhos e as nossas esperanças. Parabéns a Vossa Excelência por buscar inspiração no Santo Padre, o Papa, para defender as teses que sempre defendeu aqui com muita competência e responsabilidade pública. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. E agora mesmo, numa viagem que o Papa fez, ele dizia sentir a falta de concretizar os sonhos de Martin Luther King, mostrando que essa luta do meio ambiente, do combate aos preconceitos e a questão social caminham junto. Mas, enfim, 4 temas são trabalhados sobre a ecologia integral. Primeiro, chamado para sermos protetores é integral e abrangente. O cuidado da criação é uma virtude em seu próprio direito. Iremos e devemos cuidar daquilo que prezamos e referenciamos. Quarto, o chamado para o diálogo de uma nova solidariedade global, meio ambiente e social. O Laudato Si continua e continuará a ter enorme repercussão. Um dos motivos para isso é o momento crítico em que ela veio a público, com o objetivo específico de influenciar um processo político, já que os próximos meses são fundamentais para as tensas negociações que há anos vêm sendo realizadas sobre a redução de emissões de carbono. No dia 15 de janeiro desse ano, o Papa havia anunciado que a nova encíclica seria publicada ainda a tempo de pressionar a comunidade internacional para decisões corajosas. Na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP21, a ser realizada entre o fim de novembro e o começo de dezembro deste ano em Paris. Naquela oportunidade, o Papa esclareceu que a última conferência realizada no Peru, em dezembro do ano passado, o havia decepcionado e manifestou expectativa de que em Paris os negociadores fossem mais corajosos. Senador Paim. Ele afirmou... Senador Paim, eu estou dirigindo os trabalhos, mas Vossa Excelência me permitiria uma parte? Com certeza absoluta. Eu não costumo fazer, mas não... Não, mas quando faz sempre com muita competência. Imagina, diante desse momento eu não poderia deixar de falar, eu que também já tratei desse assunto e participei de uma audiência pública na casa, que debateu o assunto com o secretário-geral da CNBB, um ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, e tivemos a possibilidade de fazer um debate mais aprofundado dessa questão. E considero, senador Paim, o seu discurso fundamental. Aliás, eu acho que todos nós, os 81 senadores e senadoras da Casa, deveríamos subir à tribuna e falar a respeito dessa encíclica, porque a posição do Papa, como Vossa Excelência sustenta, a parte do senador Álvaro, é uma posição muito semelhante à que adota o Brasil e demais países em processo de desenvolvimento, que tem um grande protagonismo na área ambiental, que é a necessidade da busca e conciliação do desenvolvimento sustentável, que cuide das pessoas e cuide do meio ambiente. Então, eu acho que essa colaboração que o Papa deu, sem dúvida nenhuma, será fundamental para que em Paris, como Vossa Excelência acaba de dizer, a gente tenha um outro compromisso internacional que substitua o compromisso assinado em Quioto, o protocolo de Quioto, que, aliás, o maior poluidor do planeta, que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, nunca assinou o protocolo de Quioto. Então, a ida do Papa, não só a encíclica, mas a sua ida aos Estados Unidos, e pegando isso como uma questão central, é algo que, sem dúvida nenhuma, pode colaborar muitíssimo, se não até decidir, senador Paim, para que em novembro e dezembro próximo, durante a 21ª COP, Conferência das Partes sobre o Clima, a gente tenha um compromisso de todos os países do mundo, sem exceção, com o desenvolvimento sustentável, tão importante para a nossa, mas principalmente para as futuras gerações. Então, senador Paim, eu cumprimento-lhe com muita alegria, cumprimento Vossa Excelência pelo belo pronunciamento que faz no dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Vanessa. Senador Valdival, com certeza absoluta, Vossa Excelência é líder do PMDB e tem sido um parceiro em todas as questões
vinculadas ao meio ambiente e às questões sociais. Obrigado, nobre senador Paim, Vossa Excelência, que sempre traz à tribuna do Senado e às comissões temáticas, temas relevantes, muito importantes para o nosso país, para o nosso povo. E as questões do meio ambiente eu já venho há algum tempo também debatendo. Até apresentei há uns 4 anos atrás um projeto intitulado Desmatamento Zero. Foi aproveitado parte do meu projeto no novo Código Florestal, mas não avançou da forma que eu gostaria que avançasse. Já entrei com outro projeto, agora instituindo o desmatamento líquido zero. O Jorge Viana, que é um profundo conhecedor, né, da área ambiental, que foi governador do Acre por algumas vezes e desenvolveu projetos ambientais importantíssimos reconhecido mundialmente, gostou do projeto e até pediu para ser o relator. Fiquei muito feliz que ele pediu para ser o relator desse projeto, porque ele gostou, que é o desmatamento líquido zero. Pode até desmatar em alguns assentamentos de agricultura familiar, mas não ultrapassando o limite que nós temos hoje. Se for desmatar alguma área, tem que ser compensado de outra forma, ou com recomposição, então seria o desmatamento líquido zero. Daqui para frente, não aumentaríamos mais o desmatamento, porque todos os anos nós somos criticados mundialmente, nacionalmente e internacionalmente, por desmatamentos ainda, e na grande maioria das vezes irregulares, ilegais, desmatamentos ilegais, onde não tem nem documento, onde são só invasões. É no Pará, é no Mato Grosso, em Rondônia, em todos os estados da Amazônia, ainda se desmata sem autorização dos órgãos competentes de licenciamentos ambientais. Então, esse projeto, se aprovado, nós teríamos um ganho importantíssimo, porque o Brasil ainda preserva, acho que 54%, 56%, se não me falha a memória, das suas florestas. Por quê? Está na Amazônia. Só o estado do Amazonas, que é praticamente 1/3 do território nacional, em função da grandiosidade dos nossos estados, né, a Amazônia Legal é 61% do território nacional. E desse 61% do território nacional, nós preservamos ainda em torno de 83%. Só 17% da Amazônia Legal está desmatado. Por quê? Porque o estado do Amazonas, repito, é o maior estado do mundo, né, do Brasil, só tem 3% desmatado. O estado do Amazonas, onde temos lá a Zona Franca de Manaus, sempre falo que é um amortecedor ambiental, porque não deixa o povo ir para as florestas e fica no polo industrial de Manaus. Então, o estado do Amazonas só desmatou 3% das suas florestas. Então, eu acho que esse desmatamento líquido zero seria um projeto importante para ser defendido, né, para o Brasil defender aqui e fora, no mundo todo. Eu fui o relator, no ano passado, da Comissão de Mudanças Climáticas, sobre mudança climática, né, preparando o Brasil para as próximas etapas do meio ambiente. E Vossa Excelência falou, não sei se Vossa Excelência e a Vanessa falaram nos Estados Unidos. Falta essa sinalização, senadora Vanessa, que preside nesse momento, senador Paulo Paim, os Estados Unidos da América. Enquanto ele não assinar o protocolo de Quioto, hoje falam muito que a floresta em pé vale mais do que derrubada. Mas, para nós, isso não está acontecendo. A floresta em pé ainda não vale. O que vale é um plano de manejo, uma coisa, mas não... Os índios têm nações indígenas aí com floresta de 2 milhões, 3 milhões de hectares e passando necessidade, porque a floresta em pé ainda não vale dinheiro. Se os Estados Unidos assinarem, se as principais potências do mundo assinarem o protocolo de Quioto, aí sim as nossas florestas em pé vão valer dinheiro e vão poder sustentar os guardiões do meio ambiente da floresta em pé. Então, acho que tem que trabalhar nesse caminho. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Walter Raupp. E assim, senhora presidenta, o Papa disse também, espero eu que os negociadores em Paris sejam mais corajosos em defesa da vida, em defesa do meio ambiente. Ele afirmou sem meias palavras que é o ser humano, em grande parte, quem tem responsabilidade pelas alterações climáticas. E alertou ainda mais, de certa forma, tornamo-nos donos da natureza, da Mãe Terra, acrescentando que o homem foi longe demais. Com a multiplicação das evidências de que o aquecimento global vem se acelerando, o atual momento de preparação para a COP21 tornou-se, segundo ele, crucial. Ao mobilizar o mundo, o Papa Francisco tenta, repito, com muita coragem, influenciar de forma decisiva
para que os homens entrem em ação. A nova encíclica, apresentada pelo Papa Francisco, é de fato um documento ambicioso e ousado. Ela toma clara posição de defesa do consenso científico expresso nas conclusões de 2014 alcançadas pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC. O IPCC diz que o clima se aqueceu em grande parte devido ao que os 800 cientistas chamam de um aumento antropogênico, ou seja, causado pelo homem, nas concentrações de gases de efeito estufa, resultando numa concentração de dióxido de carbono em níveis sem precedentes nos últimos 800 anos. Se essa tendência continuar, diz o arcebispo argentino Marcelo Sorondo, presidente da Pontifícia Academia de Ciências e assessor importante na produção desta encíclica. Então, entre aspas, o século testemunhará uma mudança climática e uma destruição do ecossistema sem precedentes, com consequências trágicas. O Papa Francisco argumenta na encíclica que a natureza mostra sinais inequívocos e ameaçadores de uma degradação humana, ambiental e relacional, resultante do desrespeito humano à Terra. Em suma, a posição moral de cuidado para que o planeta Terra não dependa, em última instância, do posicionamento científico sobre o aquecimento global, o Papa também identifica um terceiro elemento. Diz ele, é o agente identificado como responsável pela crise ambiental, o modelo de crescimento econômico e de consumo frenético que tem criado pobreza, desigualdade e destruição ambiental. Veja a sabedoria do Papa, senhoras e senhores. Ele consegue articular a pobreza, a responsabilidade social com a desigualdade e a destruição ambiental. Segundo o documento, não são as grandes famílias, a superpopulação, o que causa a pobreza, mas uma cultura econômica que coloca o dinheiro e o lucro à frente das pessoas. Francisco enfatiza que são, sobretudo, os pobres os que pagam o preço pela ganância do consumo, sofrendo os impactos dos rios poluídos, da derrubada das florestas, da perda da biodiversidade, da insegurança alimentar e da água, e tendo de viver em condições extremas. Ele adverte ainda que os países ricos serão julgados por seus esforços ou fracassos em proteger a vida aos pobres. A encíclica sustenta que o respeito pela ordem natural se faz tão necessário na ecologia quanto nas relações humanas e argumenta a favor da ecologia integral como uma mentalidade necessária para se enfrentar os desafios comuns do desenvolvimento e do meio ambiente, defendendo que, embora a ação dos governos possa ajudar, somente uma convenção moral, levando a disciplina e a autolimitação, é que efetivamente capaz de enfrentar o desafio que estamos confrontados. A convenção, segundo ele, a conversão ecológica, uma transformação radical e fundamental nas nossas atitudes para com o planeta Terra, para com os pobres e no tocante às prioridades da economia global, se faz necessária, fazendo uma conversão que conduza à percepção dos seres humanos como parte de um cosmo divinamente ordenado. Tendo essa verdade presente, os seres humanos se veem como administradores da Terra, sim, mas também como parte integrante dela, uma verdade que também tem implicação
na forma como vemos, por exemplo, as relações humanas. Senhora Presidenta, o assunto é tão importante que tanto o senador Álvaro Dias, como Vossa Excelência, como o senador Valdir Raupp, fizeram a parte que só enriqueceu o meu pronunciamento. E eu gostaria muito de terminar esse pronunciamento, porque ele tem muito a ver com a minha própria vida. Quando eu digo minha vida, porque eu cada vez mais me convenço que o social e o ambiental estão intimamente ligados. Então, eu queria muito poder concluir esse pronunciamento com uma tolerância devida da nossa presidenta e ainda com os apartes que poderão vir, como que a Vossa Excelência me fez, com muita sabedoria. A casa comum que o Papa Francisco aborda vai, no meu entendimento, muito além. Ele sinaliza, dá o horizonte e fala a importância do meio ambiente, mas a economia com responsabilidade social. Aí sim temos a ecologia integral. Senhora Presidente, ele fala em ecologia integral, fala também sobre a necessidade de defender o trabalho, de defender os mais pobres, de defender os idosos, de defender as crianças, de defender aqueles que sofrem preconceito pela cor da pele, pela idade, pela sua orientação sexual. O trabalho é uma necessidade, diz ele, e é um direito do ser humano. Os custos humanos são sempre também custos econômicos, e as distorções econômicas acarretam custos humanos. Renunciar a investir nas pessoas para se obter maior receita imediata é um péssimo negócio, é um erro para a sociedade. A lógica hoje no mundo dos governos é a lógica do descartável. E isso leva à exploração das crianças, leva ao abandono dos idosos, leva ao abandono dos aposentados, leva ao trabalho escravo, leva ao desrespeito às minorias, eleva ao preconceito, à falta de igualdade de oportunidades e ausência de direitos sociais. O processo, senhora Presidenta, de desenvolvimento dos países passa por decisões honestas, transparentes e com diálogo. Já a corrupção é o contrário, impede um debate honesto, profundo. O Papa Francisco faz um apelo para aqueles que detêm cargos políticos, senhora Presidenta. O político, diz ele, o político tem que ter coragem, como teve São Francisco. Deve peregrinar pelo seu país, defendendo causas justas, defendendo os mais pobres e os mais necessitados. Senhora Presidenta, nem que eu tenha que teimar com Vossa Excelência, eu não sairei da tribuna sem concluir esse meu pronunciamento. Ok? Não sairei porque eu acho que ele é importante, ele tem muito a ver com as nossas vidas. Perfeitamente, Vossa Excelência é muito bondoso com todos os oradores que Obrigado, falam quando presidente. dirige. Nós temos o dever até de ter essa mesma parcimônia com Vossa Excelência. Pode continuar. Senhora Presidente, as políticas econômicas não podem ser míopes, atrasadas, diz o Papa Francisco. Deve incluir as pessoas, essa é a base de tudo, esse é o horizonte. E assim eu também creio, senhora Presidenta. Aliás, na quinta-feira passada, dia 24, o Papa falou o seguinte para os congressistas dos Estados Unidos: se é verdade que a política deve servir a pessoa humana, não pode ser escrava da economia ou das finanças. Inspirada em São Francisco de Assis, a encíclica o toma como modelo para um sentido renovado de solidariedade e uma forma diferenciada de fazer política. Assim como São Francisco precisou se despojar para alcançar uma maior unidade com a natureza e com os outros, também o Papa Francisco chama os cidadãos do mundo a viverem de forma mais simples para que os outros possam simplesmente viver. Talvez, mais do que qualquer outra encíclica dos últimos tempos, essa pede às pessoas que façam mudanças significativas
na sua forma de olhar, de pensar, de comer, de vestir, de viajar, abrindo assim uma nova era. Falando da importância de se preservar o bem comum, a encíclica Laudato Si revela que o clima está no centro das preocupações do Papa Francisco. Em seu texto, o Papa acusa o homem de ser o principal responsável pelo aquecimento do planeta e condena duramente os países mais ricos que resistem em adotar medidas para reduzir a emissão de carbono. Em linguagem clara, corajosa e transparente, o Papa Francisco afirma: a destruição do meio ambiente humano é coisa séria. A enciclopédia aponta para uma relação íntima entre a pobreza e a fragilidade do planeta. Fala da grande responsabilidade da política internacional e condena a cultura do desperdício. O documento diz que o acesso à água potável e segura é um direito do ser humano, é um direito básico, fundamental e universal. E cita a Amazônia como um dos pulmões do planeta. Francisco aponta que, para os países pobres, as prioridades são o fim da miséria e o desenvolvimento social dos habitantes. Refere-se ele ao excesso de lucro das empresas com uma distorção da economia e ressalta o papel da política para tornar a economia mais justa. Aqui eu repito o que ele disse: o político tem que ter coragem, o político tem que ter coragem. O Laudato Si faz um apelo para a redução do consumo de materiais plásticos, afirmando a certa altura que a terra, nossa casa, nossa mãe, parece transformar a cada dia em um imenso depósito de lixo. Em outras passagens fortes, o documento critica o poder econômico e comenta que o exaurimento de algumas riquezas naturais pode provocar, sim, novas guerras no planeta. Diz mais o Papa Francisco, abro aspas, o que temos feito à Terra, para aqui, em seguida, argumentar que a forma como tratamos a Terra, a forma como respondemos às alterações climáticas é uma questão moral. Na verdade, uma das questões morais mais importantes de todos os tempos. De fato, aqueles que argumentam que o Papa devia restringir-se à fé e à moral, não se envolvendo em questões políticas, deixam de perceber que não existe questão moral mais importante do que aquela que pode causar a morte e o deslocamento de milhões de pessoas. A encíclica enfatiza a necessidade de estabelecer um diálogo entre política e economia, entre as religiões e as ciências, como uma condição sine qua non para responder de forma efetiva à crise ecológica. Para esse diálogo, o Papa também convida economistas, empresários, funcionários públicos, ambientalistas, estudantes, trabalhadores, sindicalistas, líderes religiosos, que tenha uma boa ideia, que seja bem-vinda. Francisco evidencia que a questão da ecologia integral e dos problemas do meio ambiente é central e que deve ser enfrentada como uma questão de justiça e paz, unindo no seu enfrentamento todos os homens e mulheres, independentemente de sua crença religiosa, todos que estão preocupados com o nosso futuro comum. O Papa trata enfaticamente, em vários trechos do documento, da dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequência do âmbito ecológico e ao uso desproporcionado dos recursos naturais, efetuado historicamente por alguns países. Por fim, o Papa alerta
Constatamos frequentemente que as empresas que assim procedem são multinacionais, que fazem aqui o que não lhes é permitido que façam em seus países, em países envolvidos ou na chamada esfera do primeiro mundo. Geralmente, quando cessam as suas atividades e se retiram, deixam grandes danos humanos e ambientais, com desemprego, aldeias sem vidas, esgotamento de reservas naturais, empobrecimento da agricultura e da pecuária local, crateras, colinas devastadas, rios poluídos e qualquer obra social que já não se pode sustentar. Segundo a análise do Papa, na contemporaneidade, há conhecimento e tecnologia suficiente para programar uma agricultura sustentável e diversificada. Especialmente no capítulo 129, o Papa reforça o sentido da desigualdade que se agrava nos dias de hoje. Reflete sobre as economias de larga escala, que, de acordo com Francisco, acabam por forçar os pequenos agricultores a vender as suas terras ou abandonar as suas culturas tradicionais. Ele fala das dificuldades dos agricultores familiares em desenvolverem outra forma de produção mais diversificadas. Os empecilhos, em sua leitura, são decorrentes da dificuldade de ter acesso ao mercado regional ou global, ou do fato de a infraestrutura de venda e transporte estar somente a serviço dos grandes. Nitidamente, aí, senhora presidenta, há uma falha dos governos e o Papa chama a atenção para as obrigações das autoridades. Tem o direito e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro, firme e corajoso aos pequenos produtores, aos trabalhadores, garantindo a diversificação da produção. Às vezes, para que haja uma liberdade econômica da qual todos realmente se beneficiem, pode ser necessário pôr limites àqueles que detêm maiores recursos financeiros. A simples proclamação da liberdade econômica, enquanto as condições reais impedem que mundos possam efetivamente ter acesso a ela. E, ao mesmo tempo, se reduz o acesso ao trabalho. Torna-se, assim, um discurso contraditório, que desonra o mundo político. Há outras questões, aqui eu vou por finalmente, senhora presidenta, há outras questões que são abordadas pelo Papa Francisco. Futuramente estarei aqui comentando. Creio que com essas reflexões que se propõe o Papa, ele contribui para avaliar a necessidade de mudança da relação das autoridades públicas, do mercado do trabalho e da sociedade como um todo. O documento discute a relação sustentável com a terra e o ecossistema, com o mundo do trabalho, com o social, com os governos, interligando essas redes aos efeitos que levam à destruição de recursos naturais. Com o texto claro e de fácil acesso, a encíclica traz ainda uma contribuição à mobilização de toda a humanidade em prol de questões ambientais e por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Com a fé e a ciência postada na mesma trincheira, cabe agora aos governantes seguirem o exemplo, chegar aos acordos que precisamos e colocá-los em práticas. No Brasil, isso significa, principalmente, acabar com o desmatamento, investir em energias renováveis, como a solar e a ecológica. Por fim, é a última frase, senhora presidente, e também olhar com muito carinho e amor a toda a nossa gente. De sul a norte, de leste a oeste, afinal, pátria, pátria, pátria somos todos. O Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que é o planeta, configura, portanto, uma grande esperança nesses tempos difíceis em que vivemos.